Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de concordância verbal. Agora vamos falar de sujeito oracional. Bastante cuidado aqui, fica ligado. Olha só, é bem fácil. O sujeito oracional, obviamente, o nome está dizendo, o sujeito é uma oração. Para que seja uma oração é necessário que haja o quê? Muito bem, um verbo, show de bola. Então vejam aqui, olha só. As alunas importa acertar todas as questões. Bom, vejam que a gente tem o importa e o acertar. Tem dois verbos aqui, ó, tá? Não é uma locução verbal aqui. Percebam que há duas ideias, são duas orações, tá? Então, o que que nós temos aqui? Observem que aqui eu tenho um sinalzinho indicativo de crase. Então, as alunas não poderia ser sujeito, porque sujeito não é preposicionado. Em hipótese alguma, nós poderíamos pensar em sujeito aqui, como as alunas, certo? Então vejam aqui, ó. Acertar todas as questões importa. Importa a quem? Importa a alguém. Importa as alunas. Então, para este verbo aqui, eu tenho um sujeito que vai ser, vamos marcá-lo em azulzinho aqui, ó. Acertar todas as questões. Olha lá, sujeito oracional porque o verbo está aqui dentro, olha ali. Acertar todas as questões importa. Então, o que importa? Que coisa importa? Acertar todas as questões. Importa a quem? Importa a alguém, que vem aí é um objeto indireto. Vejam que há uma preposição, certo? Então, o que nós teremos aqui? Um sujeito ali e o objeto indireto, um sujeito oracional, uma oração reduzida, certinho? Aos filhos cabe respeitar os pais. E agora? Cabe e respeitar. Aqui os dois verbos, certinho? Olha lá. Bem bonitinho, coisa mais amor. Certinho? Olha lá. Agora, o que cabe aos filhos? Novamente, só que agora eu coloquei masculino para que vocês percebam. Lá era feminino, é um sinal indicativo de crase. Aqui é masculino, então nós vamos ver que tem a preposição e o artigo. Ah? Então, cabe aos filhos. O que cabe aos filhos? Respeitar os pais. Vejam que nós temos aqui o sujeito, dentro do sujeito há um verbo, portanto um sujeito oracional, é uma oração reduzida. Respeitar os pais, ó. Respeitar os pais cabe. Cabe a quem? Cabe aos filhos. Aqui o objeto indireto. Facinho, é só uma questão de análise. Como isso aqui é sintaxe, sintaxe é análise. Por isso o nome é análise sintática. A concordância verbal é análise. Sempre analisa, não faz as coisas na chutálise, vai chutando qualquer coisa. Para um concurseiro, não pode haver o achismo, a chutálise, não. O cara tem que ir lá e analisar, certinho? Então vamos lá. Faltava dar os últimos retoques. Então, olha aqui. Tem uma coisa que faltava. O que faltava? Que coisa faltava? Vejam que eu tenho, a princípio, à primeira vista, parece uma locução verbal, faltava dar, mas não, cuidado. Vejam que eu tenho aqui o verbo faltava e o verbo dar. Uma coisa faltava, o que faltava? Algo faltava. Dar os últimos retoques. Faltava, eu tenho um verbo intransitivo aqui, ó. Eu não tenho objeto, ele não precisa de objeto, só o sujeito. Um sujeito, todos eles oracional. Oracional. Por quê? Porque tem verbo. Ó, vamos botar em azulzinho ali. Oracional e oracional. Certinho, tá aqui o verbinho, bem bonitinho, coisa mais amor, tá? Ficou fácil, né? Facinho. É só ir com cuidado, tá? Análise, não se esqueçam disso. Em se tratando de sintaxe, análise é primordial, certo?
Muito bem, o que eu coloquei aqui embaixo? Olha, de novo o nosso atenção. Quando eu coloco isso aqui é porque tem que ter um cuidado especial, certo? Vejam aqui, anotei os livros que faltava adquirir. Então o cara pensa, não, os livros que faltavam adquirir? Pois é, cuidado com isso, essa aqui é uma pegadinha. Ah, essa aqui é uma pegadinha. Ó, pegadinha. Pim-pom. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um período composto, tá? Vejam, eu tenho uma oração aqui, anotei os livros. Eu tenho outra oração aqui, introduzida pelo pronome relativo, o que? Ó, anotei os livros, os quais faltava adquirir, né? Então, como é que se constrói este período composto? Eu coloquei uma chave aqui para a gente observar, ó, como é que ficam então as duas orações. Vou transformar em dois períodos simples para a gente entender o que acontece. Então, a oração principal é anotei os livros, tá? Essa aqui é a nossa oração principal, a nossa OP, tá? Aqui, vejam que nós temos um pronome relativo. Um pronome relativo busca o seu antecedente e o leva para a oração, então, subordinada, que é a oração que ele introduz. Tá? Muito bem, então nós vamos passá-la para cá, como um período simples. Então, vou retirar esse pronome relativo e vou colocar no lugar dele o seu antecedente, os livros. É isso que ele levou para lá. Então, eu trago agora para cá, retiro o pronome e coloco o antecedente no lugar dele. Então, vai ficar assim: os livros faltava adquirir. Olha lá, certinho? Temos agora dois períodos simples. Transformei este período composto em dois períodos simples, certo? Então vejam aqui, o verbo anotei tem como sujeito eu. Não muda, sujeito oculto, sujeito desinencial, certo? Olha lá, isso aqui não mudou, a gente consegue observar isso direitinho, olha lá, tá? Ó, eu anotei os livros faltava adquirir, tá? Então, observem essa frase aqui de cima, faltava dar os últimos retoques, é exatamente o que acontece aqui. Ó, tem uma coisa que faltava, não eram os livros que faltava, é adquirir os livros faltava. É essa que é a jogada, é observar que a estrutura sintática, quando se juntam essas orações aqui, para formar o período composto, ela se modifica. E aí eu tenho que entender o processo. Nós vamos para a mesma ideia, é análise. A forma de realmente de identificar isso é treinar, é testar, treinar, estudar, exercitar. Basicamente, o estudo se dá por meio de exercícios, obviamente depois que se tem o conhecimento, é claro. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Nós vamos fazer exatamente a mesma análise anterior. Olha lá, ó. Faltava aqui, que vai ser o verbo, e o sujeito vai ser os livros, adquirir, ó, os livros, está dividido, tá? Aqui vai ser o sujeito, um sujeito oracional. E aí nós vamos então refazê-la na ordem direta para ficar mais visual, para vocês entenderem. Olha lá, aqui o que faltava? Adquirir os livros, ó, adquirir os livros, ó, faltava. Show de bola, né? Facinho, olha lá, ali o sujeito oracional e o verbo está aqui. Fácil, né? Então, cuidado. Vejam que eu desmontei para que a gente possa entender por que está correta essa concordância aqui. Isso aqui é questão que derruba muita gente. A tendência é pensar que é faltar vão. Então está certinho aqui o sujeito oracional. Sempre que nós tivermos um sujeito oracional, o verbo necessariamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Sempre.
Não existe outra possibilidade. Então, sempre que eu tenho um sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Tá? Terceira pessoa do singular. Independente dessa oração, né, ser reduzida ou não faz diferença. O que eu coloquei aqui embaixo? Eu coloquei as orações desenvolvidas, porque aqui são reduzidas. São orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Tanto faz se eu tenho reduzida ou não, a avaliação é a mesma, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Reduzida definitiva ou desenvolvida, isso é o de menos, é só um detalhe. Então eu coloquei as desenvolvidas para a gente poder visualizar isso de outra maneira. Vejam aqui, ó. O que é a desenvolvida? A desenvolvida vai aparecer o elemento conectivo, a conjunção que não há ali, e o verbo então, ó, é conjugado. Então vejam aqui, ó, a divisão. Sabe-se, oração principal, sabe-se que ele é rico. Que ele é rico, se sabe, é sabido. Aqui a gente tem uma voz passiva sintética, ó. Isso aqui vai ser a nossa oração principal. Isso aqui é um pronome apassivador, ó. E esse aqui vai ser o sujeito oracional, ó. Esse aqui vai ser o sujeito oracional, ó. Sujeito oracional. Tá? Com um verbo aqui, ó, transitivo, tá? Mas nesse caso, vou botar vermelhinho aqui para ficar mais distinta a cor para vocês. Olha aqui, ó, tá? Aqui é a oração principal, aqui um pronome apassivador, sabe-se, é sabido. Então, que ele é rico, se sabe, que ele é rico, é sabido, tá? Vejam aqui a divisão. Ficou decidido, algo ficou decidido, o que ficou decidido? Que coisa ficou decidida? Olha lá, que não haveria convites, ficou decidido. Então, toda essa oração aqui vai ser um sujeito do verbo ficou ali, tá? Ó, sujeito oracional. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração que exerce a função de sujeito, tá? Então aqui com o verbo, ó, aqui está decidiu-se, né? Ficou decidido, uma voz passiva analítica, aqui a voz passiva sintética, aqui a voz passiva analítica, olha lá, ó, aqui vai ficar a nossa OP, aqui convém, é a mesma avaliação, olha aqui, convém a nossa OP, olha ali, é um verbo intransitivo nesse contexto aqui, e aí nós vamos ter isso aqui como sujeito. Mas não é objeto, convém o quê? Não, mas espera aí. Antes de falar de objeto, eu tenho que ter o sujeito na mão. Eu tenho que identificar qual é o sujeito. Que saias agora, convém. Algo convém. Uma avaliação que a gente percebe e funciona bem, que é um bizu, um macete, é substituir essas orações, as substantivas, pelo pronome isso. Sabe-se isso, ficou decidido isso, convém isso, ó, então faltava isso, aos filhos cabe isso, às alunas importa isso, independente delas serem reduzidas ou desenvolvidas. Então aqui de novo, um sujeito, ó, oracional. Certinho? Facinho, né? Muito bem, queridos. E a última aqui, para completarmos essa ideia da oração que funciona como um sujeito, eu coloquei um verbo de ligação, tá? Que vai ser a nossa oração principal, ó. Aqui nós temos um verbo de ligação, tá? Ali vejam que eu botei a voz passiva sintética, a voz passiva analítica, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, um adjetivo. Então algo é necessário, tem uma coisa que é necessária, que tenhas paciência, é necessário. De novo aqui, ó, um sujeito oracional, da mesma forma, seja a oração desenvolvida, seja reduzida, não faz diferença, temos ali um sujeito oracional, o que normalmente é questionado aqui, essa parte das orações desenvolvidas cabe mais ao contexto da avaliação do período composto, e aqui normalmente o sujeito oracional, dentro especificamente, embora seja um período composto também,
Então, a avaliação, né, cobrada dos concursos é um pouco diferente em relação a isso aí. Entra mais na questão do sujeito, tem que identificar isso, tá? E aqui na concordância verbal, obviamente, né? Principalmente essa aqui. Cuidado com essa pegadinha. Fiquem ligados. Certo, queridos? Bom, e agora o verbo parecer. Cuidado, essa concordância do verbo parecer é um pouco estranha, um pouco esquisita. E observem com cuidado e com atenção, vão ver que ela não é difícil. É só perceber. Novamente nós vamos entrar aqui em período composto, em período simples, vamos ver oração reduzida, oração desenvolvida, exatamente o que nós havíamos visto aqui, nós vamos ver aqui. Só que tem que perceber esse funcionamento desse verbo, tá? Então fiquem atentos, tentem acompanhar aqui e se houver dúvida, é fácil de entrar em contato comigo. Eu estou com dúvida em tal questão, entra lá no vídeo, faça seu comunicado e eu respondo. Show de bola. Vamos lá, queridos. Então vejam aqui, estas duas frasezinhas que eu coloquei aqui, percebam que eu coloquei o pareciam ouvir aqui, ó, e o parecem gostar. O tempo verbal não importa para nós. Vejam que neste caso o parecer está conjugado, né, e está no plural, e o ouvir e o gostar, os verbos no infinitivo. Neste caso eu tenho uma locução verbal. Ó, eu tenho uma locução verbal. Isso significa o quê? Que isso é um período simples. Isso aqui, ó, e isso aqui são períodos simples. Períodos, ó, período simples. Sempre que o verbo parecer estiver no plural, e o outro no singular, necessariamente um no plural, o outro no singular. Se os dois estiverem no plural, errado, totalmente incorreto, isso não pode. Então, e aqui também período simples, certo? Então aqui eu tenho uma locução verbal. O parecer é um verbo auxiliar. O parecer, ó, é um verbo auxiliar. O ouvir e o gostar são os verbos principais, certinho? Vejam então que eu tenho o sujeito, os alunos, a locução verbal, pareciam ouvir alguém, a professora, o objeto direto, pareciam gostar um do outro, né? Parecem gostar um do outro, certinho? Então, percebam aqui que nós temos uma estrutura de um período simples. Show de bola. Agora vejam que isso aqui pode aparecer de uma outra forma. Eu posso ter agora o verbo parecer no singular, olha aqui, e o verbo no infinitivo conjugado. É uma oração reduzida, nós temos aqui o infinitivo pessoal, ele conjuga uma oração reduzida. Então vejam que vai ser uma avaliação totalmente diferente. Neste caso eu tenho um período composto. Eu vou ter aqui, ó, a oração principal, ó, isso aqui é a oração principal, o parece é a oração principal, os alunos ouvirem a professora, vai ser a oração subordinada, ela vai funcionar aqui como o sujeito, exatamente como que a gente viu ali, né? Como a forma como nós vimos ali. Ó, parece ou parecia, algo parece, que coisa parece? Então, os alunos ouvirem a professora, parece, ou parecia. Maria e José gostariam um do outro, parece, certo? Percebam então que aqui eu vou ter então uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, um sujeito oracional também, tá? Ó, oração subordinada, ó, substantiva, subjetiva, ó, ou seja, um sujeito oracional. Perceberam a diferença? Aqui eu tenho uma oração principal. Se nós temos o parecer como oração principal, ou seja, ele tem um sujeito oracional, o que nós vimos? Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Sempre. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Olha lá.
olha aqui, ó, Maria e José gostarem um do outro, parece, tá? Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que significa isso? Sujeito oracional. Perceberam? Aqui eu não tenho sujeito oracional. O sujeito é Maria e José, o sujeito é os alunos, é um período simples. Aqui mudou. Ah, mas esse verbo está no meio, assim, estranho. É uma estrutura sintática possível. Ah, a gente pode construir isso de outra forma. Eu vou mostrar isso depois, tá? Olha lá. Agora, o que eu fiz? Eu, assim como aqui eu mostrei para vocês as reduzidas e depois as desenvolvidas, eu fiz o mesmo com o verbo parecer. Olha lá. Agora nós desenvolvemos. Vejam que a oração principal não altera. Olha aqui, ó. Ó, essa é a OP. Não vai haver alteração. Mas, vejam o que aconteceu na oração subordinada. Apareceu a conjunção e o verbo conjugou. Olha aqui, ó. Apareceu a conjunção e o verbo conjugou. É exatamente isso que me mostra. É a mesma? A oração é a mesma? O período é o mesmo, a oração é a mesma, só que lá é reduzida e aqui desenvolvida. Eu tenho a mesma história. Oração subordinada, substantiva, ó. Oração subordinada, substantiva, ó. Subjetiva. Aqui, oração subordinada substantiva, ó, ping-pong, subjetiva, coisa mais amor, tá? Ou seja, o sujeito oracional da mesma forma, tá? Sujeito oracional, não dá nada. O fato é que a conjugação do verbo parecer ali, ó, aqui conjuga porque é um verbo auxiliar e aqui conjuga não, aqui faz a concordância, né? Aqui também conjuga, mas não há concordância, porque o sujeito oracional fica na terceira pessoa, tá? Então vejam que nós temos aqui sujeito oracional da mesma maneira. Então o que eu fiz? Aqui embaixo eu só reordenei, só para visualmente vocês perceberem que vai ser a mesma coisa, tá? Ó, sintaticamente a estrutura é a mesma, eu só modifiquei a estrutura visual. Parece que, ó, que é a mesma história, ele ficou decidido que, convém, quem sabe se que, parece que. Tanto faz, pode aparecer com o verbo no meio da oração subordinada, pode aparecer assim, olha lá. Parece que os alunos ouviam a professora, parece que Maria e José gostam um do outro. A mesma situação, exatamente a mesma avaliação. Tem diferença, só mudei a estrutura visual, a organização dos termos dentro do período, mas nós temos exatamente a mesma coisa. Certo, queridos? Eu vou apagar, só colocar mais um detalhezinho aqui sobre o verbo parecer e já volto. Só um minutinho. Muito bem, tá aí. Quadro novo, muito bem, bem bonitinho. Bom, o que acontece agora? Esse detalhe que eu vou falar aqui é bem importante. É regra. Então fica ligado exatamente por isso, porque como é regra, na hora não tem muita lógica. Ali tem a lógica da oração, do período simples, período composto, a locução, tudo mais tem uma lógica. Mas aqui é algo bem regra, alguém determinou. Vejam que se o verbo for pronominal, olha aqui, ó, ajoelhar-se, queixar-se, vejam aqui, ó. Se o verbo for pronominal, há somente o período composto. Não vai haver a locução. O que significa isso? Significa que eu não vou ter o parecer auxiliar no plural, se o sujeito estiver no plural, toda aquela avaliação que nós fizemos ali. Nós vamos ter sempre o parecer, oração principal, e o queixar aqui, o verbo que estiver aqui, vai fazer parte da oração subordinada. Então, as crianças parecem queixarem-se do colchão duro. Aqui eu vou ter a oração principal, o verbo necessariamente na terceira pessoa do singular, sempre, tanto na reduzida quanto na
desenvolvida. Ó, olha lá, as crianças parece, aí nós vamos ter a OP aqui, oração principal, que se queixam do colchão duro, exatamente a mesma avaliação, tá? Então aqui a oração principal e aqui a nossa oração subordinada substantiva, ó, subjetiva, mesma coisa aqui, olha lá, bem bonitinho, oração subordinada substantiva, ó, subjetiva, o que é isso? Sujeito oracional, mesma história, não dá nada. Mas se eu quiser colocar aquela outra ordem, colocar lá, é possível, mesmo. Parece que as crianças se queixam do colchão duro, olha lá. Parece que as crianças, vejam que agora nós começamos pela oração principal, introduzimos aqui a oração subordinada substantiva subjetiva, com a conjunção integrante, parece que as crianças se queixam, ó, bem bonitinho, do colchão duro. Ficou feinho aqui. Muito bem. Show de bola, queridos. Facinho, né? Então tá bom. Até a próxima. Um abraço.